Nós viemos até aqui na Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina conversar com o Carlos Teixeira mais uma vez, né? Ele já esteve conosco em outras oportunidades para aclarar algumas situações. E a gente trouxe aqui na RTV, na última sexta-feira, uma reportagem que falava que o Felipe Florentino, um homem, foi condenado e ele teria sido condenado há 2 anos, pouco mais do que isso, na audiência de custódia. Até o delegado Jorge Giraldi, que tinha feito o procedimento, e enalteceu esse serviço que ele nunca tinha visto na vida, enquanto delegado de polícia, enquanto policial civil, né? Ele foi agente antes. Só que a gente continuou com uma pulga atrás da orelha, como se diz em relação a isso. Por quê? Na própria audiência de custódia ele foi condenado. E aí o Carlos pesquisou, estudou o caso durante até o final de semana e hoje, na segunda-feira, vai contar pra gente, Carlos. E aí, por que isso aconteceu? Houve esse entendimento já por tua parte? Boa tarde, João. Pelo que eu entendi ali do caso, o que foi feito foi uma concentração de todos os atos processuais dentro da própria audiência de custódia. Eu acho importante a gente esclarecer que a lei não prevê isso que foi feito. A audiência de custódia ela não tem esse objetivo, né? O objetivo da audiência de custódia é apenas apurar as condições em que foi feita a prisão do custodiado e o juiz decidir acerca da liberdade provisória ou da conversão do flagrante em preventiva. Ali, naquele caso, foi feita uma concentração de todos os atos processuais, na própria audiência de custódia, saindo a condenação no próprio ato. Isso viola, de certa forma, uma série de direitos do acusado, já que a Constituição prevê o devido processo legal, que é uma garantia do acusado, no qual o processo vai ter uma série de etapas essas que servem para o acusado exercer a sua ampla defesa. Essa concentração de todos os atos na própria audiência, ela, portanto, violaria esses direitos do acusado. Por outro lado, é possível vislumbrar, em alguns casos, com a concordância da defesa, com a concordância de todas as partes envolvidas, um benefício para o acusado, e isso poderia, então, ser negociado. Existe um projeto de lei que está tentando trazer esse instituto para o Brasil, mas eu sou contrário a esse projeto. Eu acho que ele viola uma série de garantias do acusado e não deve ser a regra em nosso ordenamento jamais. Nesse caso do Felipe, né, pelo que o senhor apurou ali, a gente não tinha talvez entendido exatamente o que tinha acontecido. Ele foi posto, na verdade, em liberdade, né? Ele não foi para a prisão. O Felipe, o acusado nesse processo, ele é réu primário. O réu primário que é condenado a uma pena abaixo de 4 anos, ele tem direito a cumprir a pena no regime aberto e tem direito a que essa pena seja convertida em sanção alternativa, prestação de serviços comunitários ou até uma prestação pecuniária. Me parece que foi isso que aconteceu com ele, já que ele foi condenado a uma pena inferior a 4 anos e ele é réu primário. Então, ele tem direito a essa conversão que foi feita pelo juiz. Esse tipo de aplicação de pena é mais ou menos uma negociação entre as partes? Funciona desse jeito ali na hora? Nesse caso, sim. Repito, o nosso ordenamento não prevê essa possibilidade de negociação, especialmente a negociação do direito de liberdade, que é um direito indisponível. Ninguém pode negociar, entrar em acordo com relação à própria liberdade. Mas, nesse caso, considerando que não foi imposta uma pena de prisão por meio dessa negociação, isso de certa forma seria possível, então seria minimamente aceitável, digamos assim, e só é possível mediante um acordo entre a acusação e a defesa. Mas, para a Defensoria Pública, não seria positivo que isso fosse instituído como esse pacote aí de leis que está sendo feito pelo Sérgio Moro? Da forma que está sendo previsto no pacote chamado anticrime do Sérgio Moro, a Defensoria se posiciona contrariamente a todas as medidas que estão querendo ser implementadas por meio desse pacote e também com relação a essa aplicação negociada de pena.